custo de vida em Toronto. E para falar sobre esse assunto, a gente tem um convidado super especial, que é o Atos, da Centennial College. Oi, Atos. Olá, tudo bom, Juliane? É um prazer estar aqui com você hoje. Exatamente. E o Atos, ele faz parte de um projeto excelente da 3RA, que é o Canada Summit, que é um evento que a 3RA está trazendo, reunindo instituições de ensino para falar um pouco mais sobre o Canadá, sobre as opções que existem aqui para estudo. E se você tem interesse de vir estudar, vir morar no Canadá, esse evento é um evento muito especial para você. Então, se você quer participar, você pode entrar nesse link, que é o 3ra.ca/summit, fazer sua inscrição e participar ao vivo com a gente. E você vai poder mandar perguntas, vai poder interagir ao vivo com os nossos convidados, como o Atos, que está aqui hoje. Então, vamos começar. Vamos falar de custo de vida, e para falar de custo de vida, a gente tem que falar sobre salário, né? Vamos começar com essa. Você acha, né? O sotaque aqui, goiano. Você acha que um estudante internacional que chega em Toronto, né, ele vai estudar e aí ele pode trabalhar part-time, ele pode trabalhar 20 horas por semana. Ele consegue se manter com esse salário? Olha, essa é uma pergunta que, para se falar de custo de vida, a gente precisa levar em consideração o estilo de vida. Então, existem algumas variantes que precisam ser levadas aí em consideração. De uma maneira geral, assim, de uma média, né, se a gente puder trabalhar dessa maneira, a gente geralmente trabalha aí com um custo de vida mensal na cidade de Toronto entre 1.300 a 1.400 dólares canadenses. Lembrando, Juliane, que esse daí seria realmente o custo de vida de um estudante, né, com aquele estilo de vida de estudante, tentando economizar, aquela coisa toda. A possibilidade de trabalhar as 20 horas semanais durante o programa de estudo realmente ajuda bastante, tá? É importante levar em consideração que o minimum wage, né, o salário mínimo aqui na província de Ontário, são 14 dólares e 25 centavos a hora. Então, um estudante trabalhando 20 horas semanais após a aplicação dos impostos, esse estudante vai ter aí uma renda mensal de cerca de 1.000 dólares canadenses, tá? Se fazendo o salário mínimo. Alguns estudantes conseguem um salário um pouco melhor, né? Nesse primeiro momento aí que quando você está estudando, geralmente você trabalha para a indústria de serviço. Então, assim, existe a possibilidade, a depender do estilo de vida e a depender de quanto o estudante estiver a ganhar, mas de uma maneira geral, não, tá? Então, assim, essas 20 horas semanais, realmente aí elas vão servir como uma espécie de uma ajuda, né? O estudante vai ter a possibilidade de ter aí um fluxo monetário para ajudar aí no custeamento das despesas. Eu costumo me usar, né, bastante, desculpa, como... Não, pode continuar, vai. E uma vez que eu vim para cá, para o Canadá, estudei, quando eu vim para o Canadá, na realidade, eu vim para estudar inglês, fiz uma pós-graduação no próprio Centennial College, e na minha época eu tinha que esperar 6 meses para começar a trabalhar, né? E eu trabalhei. Quando abriu aí essa questão da possibilidade de trabalho, eu trabalhei. Não dá, pelo menos no meu caso, não deu para custear tudo, mas assim, chegou bem próximo. Então é interessante que o estudante sempre tenha aí uma espécie de uma reserva, né? Que ele vai ter a possibilidade de trabalhar e sempre que precisar de um complemento, retirar dessa reserva. Porque no caso você falou que são 1.300, então se você tem uma Isso. média de 1.000 dólares trabalhando, é mais da metade, né? Então você seria o Brasil, assim, o dinheiro da sua reserva seria um complemento da sua renda no Canadá durante esse período que você pode trabalhar só meio período. Isso, justamente. Então, assim, de uma maneira geral, né, levando em consideração o salário mínimo, não há possibilidade de cobrir todas as despesas, mas é como você falou, né, muito mais do que a metade. Então, é interessante aí que o estudante tenha uma reserva onde ele possa estar buscando esse complemento. Em relação aos trabalhos em si, eu acredito que é importante também deixar muito claro, tá, Juliane, que geralmente os estudantes vão estar trabalhando aí na indústria de serviços, né? Que é a indústria que consegue aí flexibilizar a questão da vida de estudante, com o horário
de trabalho, e esse tipo de posto de trabalho aqui em Toronto, ele é relativamente fácil de se conseguir, né? Então, assim, a gente percebe que os estudantes que têm a possibilidade de se organizar para lidar com o conteúdo acadêmico do programa de uma tal forma que eles tenham a possibilidade de trabalhar, isso acontece, existe essa possibilidade. Agora, sim, baseado na minha própria experiência também, tem que ter uma organização muito grande. Tá? Claro. O college, ele exige bastante, exige uma dedicação, e o estudante, com certeza, ele vai querer se dedicar para se formar com as melhores notas. Afinal, isso daí lá na frente vai refletir. É o resultado, né? É a construção da rede de contatos e das referências. Mas é como você Justamente. falou, essa área de serviços, ela é muito flexível, né? Então, você consegue se organizar, né? Para estudar e trabalhar, às vezes, nos horários que você não está estudando ou nos finais de semana. E, assim, a gente não pode contar com o ovo dentro da galinha. Não sei se todo lugar do mundo, né, do Brasil tem essa expressão, mas a gente usa essa expressão em Goiás. Então, assim, não dá para falar que você vai ter, mas quando o estudante ele trabalha na área de serviço, ele ainda tem gorjetas, né? Então, isso acaba Sim. também complementando a renda dele. Por exemplo, eu trabalhava num restaurante e eu lembro que, assim, o meu mercado do mês eu fazia só com as minhas gorjetas, então eu não mexia no meu salário, vamos dizer assim. Não dá para garantir que todo mundo que vier vai ser assim, mas existe ainda essa possibilidade de complementar uma renda quando você trabalha nessa área de serviços com as suas gorjetas, né? Com certeza. E, de repente, uma das vantagens desse momento pandêmico que a gente está vivendo agora é que boa parte dos programas no Centennial College, por exemplo, estão sendo ofertados online. Então, assim, o estudante ainda tem aquela flexibilidade que é um pouco maior de não precisar se deslocar até o college. Lembrando que no mundo aí pós-pandêmico, ou quando a gente tiver a normalidade de volta, todos os programas full-time do Centennial são diurnos, tá, Juliana? Então, os estudantes podem ter aula pela manhã ou à tarde e possivelmente à noite. Não é muito comum, mas pode acontecer. Então, a gente percebe que os estudantes trabalham aí nos períodos noturno, né? Período noturno, na realidade, perdão, e nos fins de semana. São aí os momentos onde há uma menor probabilidade, né, de haver alguma atividade relacionada ao college. Coincidentemente, eu trabalhei no restaurante também, tá? Estudava durante o dia e trabalhei como garçom durante um tempo à noite. É o começo da vida, né, Asa? Com A gente vem para certeza, recomeçar tudo, com certeza. com E aí, certeza. vamos voltar aqui nessa prosa sobre moradia. Certo. Sobre custo de vida, né? A minha próxima pergunta a Uhum. gente vai falar agora linkando. Então, a gente já tem a questão do salário, mais ou menos a média. Vamos falar sobre moradia agora. Um estudante internacional que chegou aí em Toronto. Qual que é o custo-benefício dele optar por estudar numa residência que o college oferece? Então, interessante, muito válido esse questionamento. A residência estudantil do Centennial não vai oferecer para o estudante a opção mais affordable, não é a opção mais barata em termos de acomodação, tá? Então, os planos da nossa residência estudantil, a depender aí de como seja a planta do apartamento que o estudante vai estar estudando, vai estar variando aí entre $1.000 a $1.200 por mês. Sem dúvida nenhuma, viver na residência estudantil do Centennial é a maneira mais conveniente de se acompanhar um de nossos programas de estudos, tá? Então, assim, aquele estudante que, de repente, tem aí a possibilidade, né, de investir um pouco mais na moradia, eu creio que seja super interessante, entendeu? Até porque a residência, ela promove uma interação entre os estudantes internacionais e domésticos, né, os estudantes canadenses, que a gente que já está aqui um tempo sabe o quão importante é a sua rede de contatos. Então, A assim, imersão, né? isso, justamente. Então, ela não é a opção assim mais em conta, mas sem dúvida nenhuma é a opção mais conveniente para Então, essa residência, ela seria um apartamento que faz parte isso. do campus aí do Centennial. O Centennial hoje conta com 5 campi, né? A nossa residência estudantil fica localizada no Progress Campus, que é o principal campus do college. Esse prédio ele foi inaugurado há nem tanto tempo, em 2016, como parte das comemorações dos 50 anos do Centennial College. A instituição investiu cerca de $92 milhões nesse novo prédio. Então, assim, é como a gente fala em inglês, state of the art, né? Então, assim, é tudo que há de mais moderno, assim, em termos de estrutura, uma estrutura super
confortável, então fica localizado no Progress Campus. É mais uma opção aí que os estudantes que venham estudar no Centennial College contam aí com a possibilidade de estar vivendo conosco, entendeu? Atos. E uma pergunta que é muito comum aqui em Vancouver, eu não sei como é em Toronto. Existe a Certo. possibilidade de estudantes dividirem um apartamento? Na residência? Daí na residência estudantil de vocês? Sim, sim. Na realidade, o plano que seria aí o mais em conta, né, o mais barato, o estudante vai estar dividindo um apartamento com 4 quartos e 2 banheiros, né? Então, assim, na realidade, o estudante vai ter um quarto próprio, mas vai estar dividindo aí a living room, né, e um banheiro. É bem parecido com aqui em Vancouver. Isso. Se o estudante tiver interesse em, de repente, ocupar um apartamento sozinho, aí o preço ele sobe. Né? Vai aumentar um pouquinho. Aumentar um pouco, justamente. Mas a gente trabalha com essas opções, entendeu? De acomodação individual ou de acomodação compartilhada. Entendi. Nunca é o quarto, tá, Juliane? Mas seria o apartamento, né? Ok, entendi. E então vamos falar que essa pessoa que está assistindo a gente, ela falou: não, talvez eu, né, tô indo com a minha família, tô vindo com a minha esposa, ou não quero ir agora nesse momento, quero alguma coisa um pouco mais em conta. Então vamos falar que essa pessoa vai escolher uma moradia fora da residência estudantil. Certo. Me fala um pouco sobre como que é o mercado imobiliário aí em Toronto. Para quem quer morar no centro de Toronto, para quem quer morar mais no subúrbio, que fica ali 30, 50 minutos do centro, como que é a faixa de preço? Legal. Olha só, é importante deixar claro que os 5 campi do Centennial College, né, um deles está localizado no extremo norte da cidade de Toronto, que é o Downsview Campus. Nós temos 3 campi que estão localizados na região de Scarborough, que fica no extremo leste de Toronto, e um que fica próximo do downtown, que seria o nosso campus de comunicação. Caramba, que legal, hein? Enorme, muito bacana. A estrutura ela é bem grande, né? Afinal, nós somos o primeiro college público da província, né? Então, eu costumo dizer que primeiro veio o Centennial, depois vieram todos os outros, né? Muito legal. Enfim, por exemplo, o Progress Campus, que é o nosso principal campus, que é a casa da Escola de Negócios, a gente oferece alguns programas da área de engenharia e da Escola de Hospitality. Esse campus, ele fica localizado, como eu falei para vocês, no extremo leste de Toronto. Se a gente levar em consideração o downtown de Toronto, o centro da cidade, o estudante vai estar levando aí cerca de 1 hora e 15 minutos de transporte público para chegar até esse campus, tá? Então, assim, logo de cara, uma das vantagens de se viver próximo de um de nossos campi, que está localizado em Scarborough, se dá por conta do valor do aluguel, tá, Juliane? Então, o valor do aluguel em Scarborough chega a ser até 35% mais barato do que os valores praticados em Toronto, Downtown, Midtown ou Upper Town, tá? Muito bom! Justamente, então o estudante ele tem a possibilidade de estar morando próximo de onde ele ou ela, né, vai estar estudando e pagando aí um pouco menos, tá? Eu falo por experiência própria, novamente, eu morei em Scarborough durante 6 anos, tá? Então, assim, é uma área interessante para você realmente dar um pontapé inicial da sua história aqui no Canadá. Você vai ter a conexão com o metrô a partir de Scarborough. Então, assim, precisou vir para o downtown, tá a fim de usufruir o que o downtown tem a oferecer para você, super easy, tá? Super fácil para conseguir fazer esse commute, para conseguir fazer essa viagem. Para aqueles que têm interesse em morar no downtown, é aquela coisa, né? Toda crise traz uma oportunidade. Então, a gente vê que, por exemplo, o mercado imobiliário de Toronto, estou falando dos aluguéis, tá? Que vinha numa crescente constante. Agora, a gente percebe que, durante a pandemia, a disponibilidade no downtown, por exemplo, ela aumentou bastante, né? Afinal, o pessoal está fazendo home office, não precisa mais estar indo para a empresa, aquela coisa toda. Então, o valor do aluguel caiu bastante, tá? Hoje, aqui no downtown de Toronto, você consegue alugar um apartamento de 1 quarto por $1.500, entendeu? Apartamento grande, apartamento de 2 quartos, 1.700, 1.800, a depender da localização. Então, esse valor no extremo leste da cidade de Toronto chega a ser até 35% mais barato. Se isso daí vai se sustentar no cenário pós-pandêmico, a gente não sabe. Eu espero que sim, acredito que sim, porque houve
vai haver, na realidade, uma mudança na cultura. Com certeza. Né? Então, assim, vai tornar aí as opções mais atrativas, entendeu? Então, é basicamente o estudante verificar o que ele tem de estilo de vida, né? Onde é que ele quer viver. Quando eu comecei meus estudos no Centênio... Mas eu acredito, só fazendo uma observação, eu acho que sim, o nosso papel aqui é justamente de clarear um pouco, porque eu lembro quando eu estava no Brasil tentando me planejar para a vida, a gente não tem muita noção da distância ou quão difícil é a locomoção. Mas uma coisa, eu acho que quem está pensando em vir, né, que precisa levar em consideração, você ficar perto de onde você vai gastar grande parte do seu dia, né? Se você vai estudar naquele campus, com certeza é muito melhor você, nesse começo, como você falou, começar ali perto do seu campus, né? Que esse é a chave do sucesso. Além de ser mais barato, vai ser muito melhor. Você vai economizar com o transporte, você vai economizar seu tempo, né? Que tempo é dinheiro, né, gente? Isso é uma verdade muito grande. Justamente, e assim, novamente, né, baseado na minha própria experiência. Quando eu comecei a estudar no Centennial, eu morava no downtown de Toronto. Então, eu levava cerca de 1h15 para ir para o college, 1h15 para voltar. Imagina! Mas dá para fazer. O que é legal é que, pô, fazer, entendeu? Eu transformei o metrô na minha sala de estudo, sabe, Juliane? Também fair enough. O estudante tem que verificar o que é que tem de estilo de vida. Na época eu era um pouco mais jovem, né? Queria estar próximo do agito, no downtown de Toronto. E você está certa também. Depois de um tempo que eu fui contratado pelo college, aquela coisa toda, eu cansei do commute. Então eu me mudei para Scarborough e eu confesso para você que minha qualidade de vida realmente aumentou bastante, né? Porque eu eliminei aí esse tempo longo de transporte. Então aí E você tem noção assim da média de preço nessa redondeza assim dos campos? Olha, em Scarborough hoje você consegue alugar um apartamento de 1 quarto por $1.100, um apartamento de 2 quartos por 1.400, 1.500. O mercado hoje ele está bastante interessante porque a disponibilidade ela aumentou bastante por conta da pandemia. Novamente, né, a gente vai ter que esperar aí para ver como é que vai ficar o mercado no cenário pós-pandêmico, mas eu estou confiante que essa média de preço ela não vai aumentar muito, o que torna Toronto ainda mais atrativo, né? Com certeza. E ter opções, né? Acho que quando você vai para um lugar e você sabe que você tem opções e você pode escolher essas opções, isso é maravilhoso, isso é um privilégio, você ter opções de escolher. Isso é incrível. E falando em opções, em custo de vida, vamos falar agora de outras coisinhas que acabam também sendo fundamentais quando a gente fala em custo de vida, que é alimentação e transporte. Fala um pouquinho para a gente sobre o custo de vida nessas áreas aí em Toronto. Legal. Muitas pessoas chegam para conversar comigo para falar, poxa, mas o custo de vida em Toronto ele é muito alto. Assim, eu creio que as pessoas elaboram esse pensamento baseado na estrutura que a gente tem no Brasil, né? Por exemplo, o valor de um produto de supermercado, não sei, de um alimento, no Nordeste vai variar de estado para estado, de região para região. Aqui em Toronto, de fato, a gente tem aí um custo da moradia que ele é um pouco mais elevado, mas assim, eu acredito que faz sentido, né? A principal cidade do Canadá, com todo respeito a Vancouver, tá? É o centro econômico financeiro, né, do país. Então, assim, as melhores remunerações estão aqui, aquela coisa toda. Então, é natural que o custo do aluguel aí da moradia seja um pouco mais alto. No que se refere a essa questão de alimentação, é importante deixar claro para o pessoal que está assistindo a gente em casa que não há uma variação muito grande no valor dos produtos, como a gente vê aí no Brasil. Então, o valor de produtos básicos no supermercado, de alimento, aquela coisa toda, ou de restaurantes de rede, né? E eu não estou falando daquele restaurante gourmet ou daquela coisa que vai puxar aí para uma especificidade de cada região, a gente percebe que é um valor assim bastante linear, que não vai ter uma oscilação muito grande. O transporte não é relativamente um investimento que você faz, né? Geralmente os estudantes compram um Metro Pass, que vai estar aí, desculpa, tem até um tempo que eu não verifico o preço, mas eu acho que para estudante chega na casa de $140, que vai te dar aí a possibilidade de navegar pelo sistema de transporte público da cidade de Toronto. Mas 140? Isso,
não é algo que se diferencia muito, por exemplo, de Vancouver ou de Montreal, nesse sentido, entendeu? Então, assim, a gente tem uma variedade muito grande no que se refere aí ao custo de alimentação, bem como aí ao transportation, né, ao custo de transporte. Então, quando você pensar em Toronto, realmente vai ter aí um incremento no valor da moradia, mas aí, em compensação, você precisa pensar que tudo começa por aqui, né? É o centro econômico financeiro, então as oportunidades elas estão aqui, os melhores salários estão aqui, então é natural que se tenha aí um ônus um pouco maior do que em outras grandes cidades aqui do Canadá. Deixa eu só voltar aqui na questão do transporte. Você falou que esse passe, ele é $140 por mês e a pessoa ela pode usar todo o meio de transporte ilimitado, é isso? Isso, vai dar o acesso aos streetcars, né, que seriam os bondinhos aqui da cidade de Toronto, acesso ao metrô também, tá? E aos ônibus. Então, só fazendo uma correção, tá, Juliane? O MetroPass em Toronto custa $156. 156, pessoal. Isso, dólares canadenses, na realidade, mas para um estudante que esteja a cursar um programa pós-secundário numa instituição pública, como é o caso do Centênio, o valor cobrado é de $128,15. Só para passar a informação aí correta. Excelente informação, pessoal. Então, ó, o valor é de 156, mas se você está matriculado numa instituição full-time como a Centennial, você vai pagar um valor de estudante que é de 128. Isso. Excelente. Não é como no Brasil, que é aquela coisa da metade, né? Mas mas também não é como no Brasil, que fica tudo muito cheio, ou tudo muito insustentável. Aqui funciona, né? Tá, então, se eu, por exemplo, eu quero morar no centro e certo. Eu estudo na Ponta Leste, no campus né, da Ponta Leste. Então, se eu tiver esse gasto mensal de $128, eu vou ter acesso livre para ir e voltar quantas vezes eu quiser durante o mês. Isso, justamente. Então, é o acesso irrestrito ao sistema de transporte público da cidade de Toronto. Entendeu? Okay. Então, sem custo. Então, vale colocar isso também, né, pessoal, no orçamento e no planejamento. A gente falou sobre questão de mercado, Atos. Eu sei que eu tô te apertando, como diz, a gente fala, eu tô te apertando sem te abraçar, né? Mas me fala assim, vamos falar tipo de cesta básica, itens básicos. Você acha que uma pessoa, assim, ela consegue o quê? Com $200 por mês, comprar coisas básicas, assim, para ela se manter? Olha, a alimentação aqui, ela é muito barata. Tá? Então, novamente, eu acho que vai variar muito do seu estilo de vida, aquilo que... Sim, não, a gente está falando de um estilo de vida simples de quem está começando a vida, por isso que eu falei, uma cesta básica, itens básicos, assim, sabe? Para a pessoa levar um mês, vamos dizer assim. Olha, aquele estudante que está disposto aí, né, como eu vim para cá, não sei, com meus 20 e poucos anos, né, então, assim, meus primeiros 2 anos aqui foi um deleite, aquela coisa de hambúrguer, pizza, né? Aquela coisa bem norte-americana. Isso é muito barato, entendeu? Então, assim, uma alimentação que não seja tão saudável, eu creio aí que com, sei lá, $350, $400 por mês, ou até menos do que isso, o estudante consegue passar. Uma alimentação um pouco mais balanceada e você vai subir um pouco essa barra, entendeu? Mas... a alimentação é algo que é possível administrar. Entendeu? Eu vou falar uma coisa da minha experiência em Vancouver, eu não sei se você pode concordar ou não comigo, mas assim, o meu começo de vida, o segredo para eu economizar era eu não comia fora. Sim. Né? Então, assim, eu não comia mal, eu comia às vezes um pouco muito chocolate, porque que eu fiquei deslumbrada no começo. Mas tirando isso, né, eu tentava cozinhar legumes, uma comida assim mais, né, nossa, assim, arroz, feijão, e isso me ajudava a economizar muito. Com certeza, concordo plenamente. Eu acredito que o que eu falei um pouco mais cedo, né, aquele estilo de vida de estudante, então aquele estudante é aquela pessoa que vai, sei lá, de repente fazer 1 ou 2 refeições fora por mês. Concordo plenamente, entendeu? Comprar o mantimento, o alimento no supermercado,
realmente ajuda bastante aí nessa questão do estudante conseguir salvar, né? E ficar um pouco mais barato. Uhum. Né? Porque tem umas redes de supermercado, acho que aqui aí também, que você compra pacote de macarrão por tipo $1. Sim, Né? O molho de tomate também, arroz. sim. Deixa eu ver o que mais que eu comprava muito, assim. Tipo, sacão, assim, de brócolis por $4. E dá para emular bem a nossa comida, né? Eu me lembro que logo no começo, fazendo essa coisa de transição, né, de sair do Brasil, eu lembro que eu comi muito feijão com arroz, aquela coisa toda, e é barato, é barato. Se você tiver a disposição e a organização de cozinhar em casa, a alimentação, ela realmente não caracteriza aí como um custo muito, muito alto, entendeu? Algo que você consegue trabalhar aí e se encaixar no orçamento. Atos, existe algum outro tipo de custo mensal que você acha que a gente deveria falar assim aí em Toronto, para quem está se planejando, que deveria incluir lá no orçamento, no planejamento? Claro, o custo com a aquisição dos livros e materiais didáticos, entendeu? Então, assim, a gente falou de moradia, a gente falou de transporte, a gente falou de alimentação. É importante lembrar para quem está nos assistindo que o estudante internacional no Centênio, por exemplo, vai ter um custo aí de aproximadamente $400 por semestre, que dá aí mais ou menos um custo de $100 por mês, com a aquisição dos livros e materiais didáticos. E essa aquisição ela é de extremamente importante, na realidade, perdão. O que é que acontece, né? Geralmente, os professores vão eleger 3 livros para cada disciplina, né? Um livro base e 2 livros suporte. O livro base é essencial para que o estudante consiga realmente acompanhar o curso da melhor maneira possível, tá? A disciplina. Os livros de suporte, nem tanto, mas pelo menos o livro base, assim, para quem está interessado e sério, tem que ter. Então, é importante, na hora de você trabalhar aí a questão do seu orçamento, e principalmente daquele caixa, daquela reserva que você vai utilizar como complemento, encaixar aí que por ano, né, um programa de 1 ano no Centênio, você vai ter aí um custo de $800 com aquisição de livros e materiais didáticos, e um curso de 2 anos, 1.600 e assim por diante. É lógico que é possível economizar, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu estava procurando os meus livros, aquela coisa toda, eu procuro os livros usados no serviço. Essa seria a minha pergunta, se existe essa possibilidade. Existe. E-book, né? Então, principalmente agora durante a pandemia, né? A necessidade de ter o dispositivo de maneira física, isso daí mudou bastante. Então, de repente, adquirir um e-book, que é um tanto quanto mais barato, né? Então, existem aí possibilidades, mas é interessante que o estudante também planeje isso daí. Planeje. E Né? outra coisa, né? Desculpa, Juliana, te cortei. Não, pode falar, eu só falando que planejamento é a chave para ninguém se decepcionar ou ficar frustrado, né? E tem que planejar também a questão do entretenimento, né? Eu acredito que uma pessoa que venha para morar em Toronto, que eu julgo ser um dos lugares mais legais do nosso planeta, né? Tem que estar aí também, ter alguma coisa reservada para o entretenimento. Se bem que, eu falo por experiência própria, eu moro aqui em Toronto há 11 anos e a pandemia agora revelou um lado de Toronto que eu não conhecia muito bem, que são os parques e as áreas de reserva natural. Gente, tem tanta coisa para fazer aqui nessa cidade, a custo zero, que é impressionante. Então, assim, muito lugar para você ir fazer trilha, fazer hike, andar de bicicleta, lugares lindos, bem mantidos, entendeu? Então, assim, é interessante, né, que a dica que eu dou também, né, é interessante ter um budget, é interessante ter um orçamento para entretenimento, mas, assim, procura o que a cidade tem para oferecer de maneira gratuita. For free. Coisa. For free. Yeah, there we go. Exactly. Tem muita coisa para fazer aqui, muita coisa legal. É uma vergonha eu falar isso, mas eu ainda não conheço Toronto. Tá aí na minha lista de coisas que eu farei quando essa pandemia deixar. Legal. E é muito legal saber que Toronto é maravilhosa, assim, porque uma das coisas que eu me apaixonei por Vancouver e por BC
essa possibilidade de você usar o lugar que você vive, sabe? Você não tem que adicionar isso extra no seu custo mensal. Eu não preciso gastar dinheiro para ter entretenimento, para ter qualidade de vida, né? É gratuito. Eu consigo viver a cidade e usar isso como um entretenimento, né? Como um benefício assim de lazer para mim e para minha família. Justamente, e o que eu acho fantástico acerca de Toronto é que você tem essa possibilidade aqui, e Toronto carrega meio que aquela alcunha de ser a Nova York aqui do Canadá, né? Então, a sensação que eu tenho vivendo aqui em Toronto é que eu estou no topo do mundo, né? Então, assim, tudo que acontece na América do Norte, né? Toronto é a quarta maior metrópole da América do Norte, começa por aqui, né? Então, assim, agora durante a pandemia nem tanto, mas eventos relacionados à tecnologia, eventos culturais, né? Então, assim, a gente está muito próximo de Nova York também. O que acontece em Nova York acaba resvalando aqui em Toronto. Então, eu sou apaixonado por essa cidade, realmente. E é aquela coisa, né, Juliane? É a cidade mais multicultural do mundo, né? O governo canadense estima aí que cerca de 51% da população que hoje vive em Toronto não é necessariamente canadense. Então, é, na realidade, uma torre de Babel, né? A cidade abraça os imigrantes e falo por experiência própria, né? Você pode vir para cá, trabalhar duro, estudar duro, nada é fácil, né? Mas realmente existe a possibilidade de você ficar raiz aqui e construir uma história de sucesso num ambiente extremamente seguro e agradável. A gente tem E gastando e não tendo, assim, né, no seu planejamento, essa obrigação de você ter que deixar reservar um valor para você ter alguma coisa assim, alguma qualidade em termos de lazer, né, no final do seu mês, assim, você saber que se não sobrar dinheiro, você não vai conseguir fazer, se divertir ou passear ou fazer alguma coisa legal. Justamente. Muito bom. E agora eu prometo, eu tô quase acabando. A gente vai falar agora sobre co-op, né? O co-op é o programa, né, que o aluno ele vai estuda, ele vai estudar, ele trabalha part-time, mas quando esse programa de estudo acaba, ele pode trabalhar então, é isso? Full-time, certo? Ou como que é o co-op? O co-op, na realidade, seria a experiência de trabalho associada ao programa de estudos. Ao programa, ótimo. Justamente. E me fala, linkando o co-op com essa questão do custo de vida em Toronto. Como que é isso? Você acha que quando o aluno ele chega na hora do co-op, assim, quando ele vai, né, experimentar o co-op, isso interfere, isso reflete no custo de vida dele? Na realidade, eu acredito que a interferência que o co-op pode ter nessa relação estudante-custo de vida pode ser algo inalterado se o estágio, se o co-op não for remunerado. Então, o estudante ele permanece naquela mesma situação de estar estudando, né? Mas ao invés de estar indo para o college, vai estar fazendo aí o estágio na empresa. E se o estágio for remunerado, a gente vê uma melhoria, né? Então, assim, cerca de 85% dos co-ops que são ofertados pelo Centennial College são remunerados, né? O salário geralmente é o salário mínimo da província de Ontário, mas pode haver alguma oscilação. Então, a maneira que eu vejo é que o co-op, novamente, ele vai estar impactando de maneira positiva ou vai ficar na neutralidade. Lembrando que quando o estudante está fazendo o co-op, ele pode ainda continuar trabalhando aquelas 20 horas semanais. Isso é interessante. Então, o co-op, na realidade, ele é visto como uma porção do programa de estudos, entendeu? E é importante deixar claro também, tá, Juliane, que o intuito do Centennial, ao auxiliar o estudante a conseguir um co-op, aquela coisa toda, não é necessariamente conseguir uma vaga permanente no mercado de trabalho para o estudante, tá? Só que a gente percebe que o co-op, né, a experiência laboral, se caracteriza aí como uma grande vitrine, né? Então, a cada 3 estudantes que se propõem, né, a fazer um co-op junto ao Centennial College, um deles acaba sendo contratado pela empresa. Uau, que legal. E estava estagiando. Então, é uma oportunidade bastante interessante para começar a construir aí a tão famosa Canadian Experience, né?
Que é fundamental, né, para quem quer ficar aqui e construir uma vida nova mesmo. Com certeza. Então, eu só vejo um impacto positivo, tá? Com essa relação custo de vida co-op. É a sementinha, né? O custo de vida no sentido de plantar para se colher. Isso, justamente. O custo de vida, às vezes, naquele momento, ele não pode ter um impacto tão grande, mas vai ter um impacto, porque você está plantando para você melhorar o seu custo de vida, melhorar a sua qualidade de vida ali na frente. E esse é o mindset, né? Uma das coisas que eu acho fantástico acerca do Canadá, essa questão de uma progressão de carreira, ou até falar um pouco de meritocracia também, né? Se você consegue fazer bem, né? Se você é um bom profissional, se você é dedicado, né? Se você está ali vestindo a camisa daquele projeto que você está atuando com ali, a possibilidade de crescimento ele é muito grande. E, novamente, eu falo por experiência própria, né? Eu comecei a trabalhar no Centennial College como estagiário em 2012, né? No fim de em 2015, eu fui promovido para gerente de recrutamento. Então, assim, isso é comum. A gente percebe, né, que isso acontece, entendeu? Então, tá fazendo o seu co-op, vai com esse mindset, né? Vai com esse objetivo de realmente criar uma estrutura, uma história, e a partir dali usar essa oportunidade como um trampolim, entendeu? Excelente, muito bom mesmo. Esse foi o Atos da Centennial College, muito obrigada, acho que foi muito legal esse nosso bate-papo, a gente, né, acho que muita gente vai ter informações importantes aí no planejamento. Obrigado pela parceria, o Atos representa a Centennial College, que é um grande parceiro da 3RA nesse evento, e não só nesse evento, mas em toda a nossa história, né, Atos? E se você gostou dessa live, se você tem interesse de saber um pouco mais sobre as instituições de ensino, sobre o Canadá, você pode se inscrever nesse link, é 3ra.ca/summit, que é um evento online, o maior evento online de intercâmbio que você vai encontrar hoje, promovido pela 3RA, trazendo seus maiores e melhores parceiros para falar com vocês ao vivo, e vocês podem tirar dúvidas. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada, Atos. Até o próximo assunto. Até o próximo assunto. Sem dúvida nenhuma, é um prazer estar com a 3RA. A nossa parceria ela já tem uma história bem sólida. Então, é isso. Está interessado em obter mais informações acerca de como vir para o Canadá? Participa do Summit. Vamos conversar. Eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade aí de ter acesso a todas as informações necessárias, tá? Com certeza. A gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. Tchau, tchau.